Me processou. Olha o processo. Olha na primeira instância o que eu apresentei pra mostrar que o Bolsonaro era corrupto. E por que eu ganhei na primeira instância. Depois, olha no Tribunal de Justiça o que eu apresentei do governo Bolsonaro ser corrupto e por que eu ganhei. Depois olha no Superior Tribunal de Justiça o que eu apresentei do governo Bolsonaro ser corrupto e por que eu ganhei. Depois olha no Supremo Tribunal Federal o que eu apresentei pro governo Bolsonaro ser corrupto e por que eu ganhei. Então assim, me processe você. Vá lá e faça eu provar na justiça que eu tô mentindo. Que eu tô atacando uma pessoa injustamente, tô imputando, faço crime à pessoa, tô caluniando a pessoa. Então assim, eu vi e eu denunciei as dezenas de bilhões de reais de orçamento secreto criado, assinado sob a gestão de Jair Bolsonaro, mandando dinheiro para a Secretaria de Saúde, para município que declarava que tinha tirado 17 dentes de cada habitante para justificar o gasto com saúde. Tinha feito 17 extrações. Era uma cidade banguela. Então, se você acha que o governo Bolsonaro é santo, meu amigo, aí, me desculpa, é um problema cognitivo seu. É verdade. Manda, Leni. O Rodrigo Vargas perguntou aqui o seguinte: Kim, por que não se aliar ao Nicolas para tirar a esquerda? Nossa, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quando o Nicolas fez aquele vídeo, eu acho que o vídeo que mais rodou do Nicolas foi aquele onde ele faz com fundo preto, né? Denunciando que o governo do PT iria vigiar o seu Pix, né? E muitas pessoas compartilharam o Nicolas, ele tá pelo Brasil, ele é um cara que ele é patriota, ele quer ver o bem do povo, ele tá contra a esquerda. Por que o Nicolas não falou nada quando o projeto de taxação de fato de transações financeiras veio do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes? Hein? Fala pra mim, onde estava o Nicolas lutando contra a esquerda quando o Jair Bolsonaro colocou um PGR petista que basicamente não investigou nenhum corrupto de esquerda? Onde estava o Nicolas quando o Jair Bolsonaro colocou Cássio Nunes no STF, que devolveu a elegibilidade do Lula e fez com que o Lula voltasse a ser presidente da República? Ah, não, mas então a luta dele agora é contra o STF. Onde estava o Nicolas Ferreira quando o Jair Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisão monocrática do ministro Supremo? Para traduzir para você, que sua cognição deve ser bem baixa, hoje todas as maldades do Alexandre de Moraes, todas, acabou com o Ex, acabou com a rede do Monark e papapá, tudo isso é decisão monocrática. O Jair Bolsonaro teve uma chance histórica, passou no Congresso, passou na Câmara, passou no Senado, uma lei que acabava com esse instrumento. O Jair Bolsonaro foi lá e vetou a lei. Aí, quando perguntado aqui neste podcast do Vilela, o Vilela perguntou, você vetou a lei, e aí? Não lembro disso aí não. Me faz um pix aí. Falou que não lembrava, irmão. E você, otário, quer achar que o Bolsonaro e o Nicolas lutam pelo Brasil? Cadê o Nicolas indignado com o desmantelamento da Lava Jato, quando o Flávio Bolsonaro é salvo pelo Gilmar Mendes em fevereiro deste ano de uma investigação de rachadinha? Você sabe quem salvou o Flávio Bolsonaro? Sabe quem? Gilmar Mendes. O Nicolas falou alguma coisa? Então, irmão, se você é tonto o suficiente para achar que o Nicolas luta pelo Brasil, se prepare para pagar todos os pedágios para essa gente. Porque o Nicolas vai ter que pagar pedágio para coach picareta tipo Pablo Marçal, vai ter que pagar pedágio para pastorzinho Miguel, né? Falando, harapopei, charatoma, me dá teu dinheiro. Você vai ter que pagar todos esses pedágios, porque esse cara é um populista, tá? É um oportunista e ele nunca vai te falar a verdade. Ele vai falar sempre o que você quer ouvir. Tá bom? Então, tá respondida a tua pergunta? Foda, né? O Fábio... Quer falar alguma coisa aqui? Não. O menino já estava empolgado. Tá revoltado. Tá bom. O Fábio Waker falou aqui o seguinte, duas perguntas. A Kim Kataguiri, a primeira, qual a posição dele sobre a PL 2812 de 2022, que é a revogação da lei da alienação penal? E a segunda, é verdade que... Calma. É alienação penal ou parental? Desculpa. É alienação parental. Desculpa, eu li errado. E a segunda é verdade. Tentou pegar ele aí, homem. E é verdade que o MBL tem como um dos objetivos o fim da estabilidade de servidores públicos concursados? Vamos lá. A primeira, não conheço profundamente esse projeto, sei por cima do que se trata, então também não consigo te dar uma opinião embasada. Sobre estabilidade, a maioria esmagadora dos servidores brasileiros possui estabilidade e sim, nós queremos acabar com isso. Porque em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, só tem estabilidade aqueles que exercem funções típicas de Estado. Quem está em carreira de fiscalização e controle, quem está no COAF, quem está na polícia,
né? Quem está no Ministério Público, né? Não existe estabilidade em país sério, em país desenvolvido, para servidores cuja profissão tem paralelo na iniciativa privada. Ponto. Tá? Você pega aí 5, 10, 15% dos servidores de países sérios têm estabilidade. No Brasil, 60%, 70%, 80%. Aí é um parto para demitir um cara que roubou. Que roubou já é um parto para demitir o cara. O cara que é incompetente, é impossível demitir o cara que é incompetente e tem estabilidade. Então, assim, é uma medida de país sério, é uma medida para valorizar o cara que trabalha. Primeiro, e outra coisa, aqui é proibido dar gratificação pro servidor público. Então, o cara que é bom, eu não posso nem pagar mais para ele. Porque aí tá criando uma desigualdade, uma lógica de diferenciação entre os servidores. Então, assim, sim, nós defendemos que a estabilidade acabe para a maioria esmagadora dos servidores. Tem uma mensagem aqui do Lucas. Ele tá perguntando, Kim, vai correr mesmo nos cartistas com o Arthur? Não vi se ele aceitou quando o Arthur chamou. É terça-feira, não sei se pode. Terça-feira você tá em São terça Paulo? eu tô em Brasília. Não dá. E eu dirijo mal. A Sônia Worms, ela já discutiram o fato de que o STF validar a pejotização também terá uma queda expressiva na arrecadação do INSS, FGTS, que financia vários projetos e impostos. Isso já está acontecendo. Vocês já estão indo pra informalidade. Independentemente do STF aceitar ou não aceitar a pejotização, o fato da gente ter uma CLT retrógrada, atrasada, veja, hoje, um grande industrial, um Jorge Gerdau, ele paga 51% do salário daquilo que o trabalhador produz, ele dá pro governo. 49% vai pro trabalhador dele, vai pro empregado dele. Então, você tá entendendo o nível de onerosidade que é a nossa folha? É por isso que se a gente soma PJ com o informal, dá mais do que o trabalhador formal, porque é impagável. É impagável a CLT. A maior parte do dinheiro do trabalhador vai para o governo. E isso eu acho uma coisa irônica também, né? Porque eu vejo muita crítica da esquerda sobre do quanto do trabalho, da riqueza gerada pelo trabalhador fica com o patrão. Cara, vamos pegar um dos empreendimentos que mais tem retorno no Brasil, que é banco. O retorno sobre investimento num banco, se eu colocar dinheiro no Itaú, eu vou ter um retorno de 18%. Cada R$100 que eu colocar, eu vou pegar 18%. O governo, só na folha, eu não estou considerando o que você compra, eu não estou considerando ICMS, eu não estou considerando IPI, eu não estou considerando PIS, COFINS, ISS, TCMD, eu estou ignorando tudo isso, IPVA, IPTU. Sem isso, o governo já toma metade do que você ganha. Ah, mas é para financiar política pública. Política pública se financia não tributando o trabalho, que é um dos impostos mais burros que você pode instituir, porque você está penalizando geração de emprego. Então, não é a decisão do Supremo que está precarizando o trabalho. É a nossa legislação retrógrada, defendida pela esquerda brasileira, que é outra coisa curiosa, né? Eles defendem o regime chinês no modelo político. Agora, é a lei trabalhista da China. Aí... É verdade. Aí não, né? Engraçado. Que é como? Não tem. É absolutamente flexível. Ah, é? Não tem. E vamos lá. 20, 30 anos atrás, a gente falava, porque o trabalhador chinês é o trabalho escravo. Hoje, Os caras ganham mais o trabalhador chinês ganha mais do que o trabalhador brasileiro. Então, eu acho engraçado. Você defende a estrutura do PCC, do Partido Comunista Chinês, o centralismo, né, do regime. Agora, do ponto de vista econômico, legislação trabalhista ou zona de teste de legislação que tem na China também. Isso é maravilhoso. Que você vai, eu tenho um território, tenho aqui um território, eu vou testar essa lei. Eu vou testar, tirar essa regulação, eu vou testar, tirar esse imposto. Se funcionar, eu vou expandir. Aqui, se fizer isso, porque a Constituição não permite você pegar um pedaço e aplicar uma legislação diferente, isso é um absurdo, é um atentado contra a soberania nacional. Aí na China pode, então, enfim. O Alexandre Magno mandou aqui o seguinte: pergunta para o Kim e para o Arthur. Quem contribui hoje e pelas contas só poderá se aposentar nos próximos 10, 15 anos, vai conseguir se aposentar? Cara, muito provavelmente.
Primeiro, não com o valor que você... Que se você se aposentar hoje, não vai ser com esse valor. Você Cara, vai, investe, velho. faz- Não conte com isso. É isso, não conte com velho. isso, porque assim, o máximo que você vai conseguir é se aposentar ainda com valor menor do que o de hoje. O Jonathan Souza perguntou aqui o seguinte: vocês são a favor da auditoria da dívida pública? Cara, isso aí é uma balela. Nada também. Isso é uma balela. A dívida pública foi feita regularmente, os governos gastaram pra cacete. Não tem nenhum mistério nisso, não tem nenhuma caixa. E vamos lá, você pode auditar a dívida pública, vai lá e vê quem tem título de dívida. Não é escondido. E mesmo não é um assim- dado sigiloso, é público. Entra lá no site e vê assim, não é. Cara, quantas pessoas não tem é precatório? o grande mito de que, não, tem um mistério de dívidas que foram feitas. Não, olha aí, o governo tá gastando, fazendo dívida, todo mundo tá olhando. Sim. Não tem nada escondido, tá tudo aí. Sim. Todas as dívidas, todas as vezes que furaram o teto, PEC Kamikaze do governo Bolsonaro, PEC da transição do governo Lula, MP da energia elétrica da Dilma, agora MP da energia elétrica do Lula, Não, e outra coisa. o arcabouço fiscal com crescimento real de 0,6%, ou seja, inflação mais 0,6% obrigatório, toda essa dívida tá pública. Vamos supor que você hoje, magicamente, você não tem dívida. Você zerou. Você fez um negócio. Eu posso não pagar? E todo mundo falou, tá bom. Você pode não pagar. Sabe o que vai acontecer daqui a um ano? A mesma coisa, porque nós estamos em déficit, cara. Nós continuamos gastando mais do que a gente arrecada. E a gente não cria meios de sair disso daqui, porque, novamente, a estrutura brasileira de geração de riqueza está errado. Quem acabou de dar vários exemplos. Cara, CLT, pelo amor de Deus. Regime tributário, um absurdo. Regime previdenciário, um absurdo. Então, mesmo que a gente zerasse hoje, olha, todos... Sabe o precatório que teu avô tem que deixou pra você? Rasgou. Você falou, eu não quero mais dinheiro. Acabou. Não tem mais dívida. Nem interna, nem externa. Todo mundo perdoou as dívidas do Brasil. Daqui a um ano a gente tá na merda de novo. Porque a gente tá gastando mais do que a gente arrecada. Ponto final. E outro ponto, só para reforçar, porque também muita gente de esquerda usa esse argumento, inclusive do PT. Mas porque os Estados Unidos têm mais dívida do que o Brasil e o juro não é tão alto. Porque todos os países da Europa têm uma proporção de dívida maior que a do Brasil e o juro não é tão alto. E esse é o meu exemplo preferido. Porque o Japão tem uma puta dívida e o juro é negativo. Eu falo, vamos lá. O que importa não é o quanto você está devendo hoje. O que importa é a trajetória da dívida. O que importa é o credor, né? Quem você está devendo para aquele cara. É aquele cara ver que você vai conseguir pagar. Com certeza. Quanto maior for a segurança daquele cara de que você vai conseguir pagar a sua dívida, menor é o juro, menor é o prêmio, porque menor é o risco. Então, todos esses países que são citados como exemplo têm uma trajetória de dívida muito menor do que o Brasil. A nossa dívida, só do Lula 3, cresceu 10% da proporção do PIB. Isso país em guerra não aumentou nessa proporção. País em guerra. Se a gente tivesse entrado em esforço de guerra... Gente, é o seguinte, revogamos a lei de responsabilidade fiscal, revogamos a regra de ouro, revogamos o 113 do ADCT, agora estamos em esforço de guerra. Nós vamos produzir super tucano, nós vamos produzir tanque, nós vamos gastar pra cacete com munição. Isso é o nível de aumento de gasto que a gente tem. Só nesse pequeno período. Então, o que importa é a trajetória da dívida. A gente vê que a gente está gastando mais do que arrecada sempre. Os outros países podem estar muito mais endividados porque você olha a trajetória e você vê que o país está pagando. E você vê que aquele país tem lastro para se endividar. É uma coisa que isso que eu li 15 anos atrás do Weber, quando ele fala do espírito do capitalismo, e ele cita, acho que é o Benjamin Franklin, que ele fala, olha, a dívida de um país funciona mais ou menos como uma dívida de um cara comum, né? Se você pagou dinheiro pro seu amigo, aí você vê o seu amigo no bar enchendo a cara, você vai falar, ô amigão, paga logo essa merda aí que você tá atrasado e eu quero mais ainda do que eu te emprestei. Agora, você emprestou dinheiro pro seu amigo e você é vizinho dele, você escuta ele martelando o dia inteiro trabalhando, aí você vai falar, não, beleza, porra, você tá se esforçando, bom, você tá atrasado, mas fazer o quê? Você tá fazendo o máximo que você pode fazer pra pagar. É essa a diferença do Brasil que tá lá enchendo a cara pro país que tá batendo o martelo. Tem lastro e o credor vê que ele vai pagar a dívida. O Gabriel Ribeiro mandou uma mensagem aqui, ele disse aqui o seguinte, mandei um e-mail para o seu gabinete, pro Kim, tá? Mandei um e-mail para o seu gabinete sobre um projeto de lei de isenção de INSC de concursos para mesário voluntário. No Rio de Janeiro já tem. O que você acha sobre? Cara, eu nem sei o que é INSC. Eu preciso... Desencana, né? Eu preciso entender. Aí o moderador da live falou aqui, fala da aposentadoria dos militares. Tem coragem? Tenho. Aposentadoria dos militares.
Não, cara, vamos falar a verdade. Não, gente, vamos lá. É um O absurdo. governo Bolsonaro, na reforma da Previdência, né, mandou ajuste para a população civil. E nos militares, ele deu gratificação, bonificação. E o ajuste que ele fez, agora, inclusive, descobriram que foi o contrário. Que as bonificações que ele deu para os militares foram infinitamente maiores do que o ajuste que ele disse. Porque ele ainda disse que no final, salvo engano, tá? Salvo engano, o número era 15 bi. Que, ó, a gente tá aumentando o salário aqui, gratificação ali, mas estamos cortando aqui, estamos deixando mais duras as regras para o militar se aposentar. Então isso vai dar uma economia de 15 bilhões de reais. Na prática, não. Então, para mim, tem que ter, não tem que ter nenhum regime especial de previdência para os militares. Mas você se aposenta no mesmo regime. Não é como se a gente também tivesse guerra. O cara tá lá fazendo função administrativa, E outra coisa, cara, atrás do balcão. Uma coisa que a gente tem uma impressão errada é que a gente tem... Quais são os militares? Os militares do Brasil são os militares ativos. Não é verdade. Nós temos mais de 5 mil generais, cara. Quando a gente fala de general do exército, tá falando de mais de 5 mil generais. General é o cara que chegou no topo da parada. Cara... Todas as filhas desses caras, simplesmente, se elas não casarem, elas têm aposentadoria, elas têm um auxílio vitalício. Não tem como você dizer que isso não é um absurdo, velho. Não tem, nós nem temos um histórico de guerra. Isso significa que a gente não tem que ter exército, não tem que fomentar o exército. Claro que não temos, sim, mas não dessa forma. E outra coisa, pra mim, assim como todos os outros setores do setor público, os militares têm um gasto escroto com folha de pagamento e com previdência, que impede que a gente tenha uma proporção decente de investimento. Então a gente tem um gasto gigantesco, como a gente tem em outros setores, como a gente tem na educação, como a gente tem na saúde, como a gente tem na infraestrutura. Gasta-se fortuna com folha e não sobra nada para investimento. Então a gente, ao mesmo tempo que gasta muito, tá sucateado. A filha do militar tá lá, de boa, só ela não casar. Aí vai fazer 7 de setembro, aqueles tanques tudo caindo aos pedaços. É isso que a gente tem, na prática é isso. Não, e se a gente entrasse em guerra, não é assim que se ganharia a guerra, tá? Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal e se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!